Olá a todos, Oráculo Felipe aqui, mais uma vez falando sobre o livro mais importante do mundo, o Concepcionismo. Esse é o primeiro vídeo, número 1, do nosso curso de filosofia de O Concepcionismo, curso aberto para todos aqueles que têm interesse, tá? E o tema dessa aula 1, desse primeiro vídeo dessa série do curso de filosofia de O Concepcionismo, o tema dessa aula, por assim dizer, é como parte de introdução da filosofia de O Concepcionismo. O tema se trata sobre um assunto que eu relutei muito, de certa forma, porque foi preciso muita coragem para chegar nesse ponto, né? E houve um caminho, um longo caminho para chegar até aqui. Então, o tema basicamente é esse: é caro, mas tem de graça. Por quê? Porque a princípio é fácil perceber que o livro é um livro relativamente extenso, não que o assunto seja muito incompreensível, mas é porque tem várias coisas, tem vários assuntos que estão sendo explicados aqui nessa decodificação de O Concepcionismo. Então acaba que, como é determinação do plano superior que seja todo esse livro inteiro, eu não posso fragmentar em volumes, eu tenho que trabalhar com o livro inteiro. Então acaba que o livro tem quase 1000 páginas no PDF. Então surgiu um problema que eu estou identificando e que me foi orientado, de que o livro torna-se custoso no nosso modelo de produção. Nós estamos trabalhando com a plataforma Wiclap, de maneira que a pessoa adquire o livro por demanda. A pessoa clica, compra e a plataforma vai enviar de São Paulo, vai entregar em casa. Porém, devido a espessura do livro, o peso do livro, a produção torna-se cara. E nós fomos também orientados a colocar alguma margem de retorno, justamente para nos ajudar a continuar com esse trabalho e para progredir nos próximos eventos que virão relacionados a esse trabalho, e com compromissos que nós temos também relacionados a esse trabalho. Então, muitas pessoas que gostariam de ter acesso a esse conhecimento tão precioso acabam ficando impossibilitadas devido ao preço da unidade do livro, e tem pessoas que simplesmente desistem, poderiam pagar, mas desistem por causa do preço do livro. E durante algum tempo eu não priorizei essa questão por estar preocupado com outras coisas, com outras visões, outros pensamentos, e absorto nos meus problemas de ordem humana, material, acabei não conseguindo ter essa visão já antes, no passado. Foi preciso haver orientações, né, sobre a natureza desse livro, desse conteúdo, uma decodificação sobre a concepção humana e divina, sobre o mais precioso conhecimento que nós precisamos ter em mente sobre a nossa natureza, sobre a nossa concepção, um conhecimento que é de natureza crística, que foi muito explicado pelo Cristo e que não foi devidamente compreendido pela própria condição da natureza humana. Ao longo do curso nós vamos compreendendo com calma esse tipo de problemática, né?
E eu fui orientado a respeito disso, que é um crime eu cobrar, eu fazer questão, achar que esse trabalho me pertence, que esse trabalho é meu e que eu tenho direito de cobrar e ter lucro. Foi preciso um processo para eu chegar a esse entendimento de que esse trabalho não me pertence. Isso aqui não é uma conjectura filosófica minha, simplesmente de uma filosofia e uma metafísica e uma literatura filosófica. Não, esse trabalho aqui não me pertence. Ele foi uma decodificação, ele foi recebido. O processo vai ser explicado ao longo do curso e eu não posso cobrar por esse conhecimento, tanto é que o curso é aberto aqui gratuitamente nesta plataforma e mais alguma outra. E nós estamos apenas usando esses canais por enquanto. Futuramente o progresso desse trabalho também não pertence a mim, e ele está no mundo para todos aqueles que almejam conhecimento e filosofia de verdade, sem embuste, né? Quando a gente fala que a gente explica muita coisa legal nesse trabalho, né? Diferenças entre milagre, magia e feitiçaria, né? Qual a vantagem e o problema de cada um, a dificuldade de cada um. A gente explica sobre a espiritualidade, sobre a metafísica, sobre a concepção humana, sobre a importância da nossa força maior, que é o amor, né? Muito do que me dificultou nesse trabalho foi a questão da nossa segurança pessoal, porque foi muito difícil é muito difícil estar trazendo esse trabalho ao mundo. É a 7ª tentativa que o plano superior etéreo tenta baixar essa decodificação para o planeta Terra. É a 7ª tentativa. As outras 6 tentativas anteriores, o oráculo não suportou, o oráculo sucumbiu e morreu. E eu quase morri também, por muita misericórdia divina. Deus havia já me preparado, feito um trabalho especial para esse sentido. Não se trata de religião, porque a ideia é o retorno da concepção humana transcendental do conhecimento eterno. Então foi preciso que eu passasse por esse processo, porque senão também não suportaria. E foi preciso para mim um processo muito complexo, muito complicado, para eu chegar ao ponto de compreender a importância desse conhecimento, sem vaidade, sem arrogância, apenas consciência do que a gente está fazendo aqui e de que não me pertence. Então esse é o tema. É caro, mas tem de graça. Por quê? Nós disponibilizamos aqui um link nessa plataforma. Eu acho que tem um link, né? Tem um link nessa plataforma que você vai encontrar o formato PDF original. Cuidado das fontes que você pega. Esse contato do nosso link aqui, da nossa plataforma, do nosso canal, é um link do original PDF, gratuitamente, para todas aquelas pessoas que desejarem, para todas as pessoas que almejarem uma compreensão profunda, uma compreensão verdadeira e uma compreensão importante, né? Porque nós precisamos ter em memória determinados aspectos da nossa natureza para a nossa felicidade. Um aspecto, por exemplo, é a eternidade. Nós provamos aqui a eternidade da nossa vida. Através desse conhecimento, nós provamos matematicamente, filosoficamente e metafisicamente vários aspectos importantes para a nossa saúde mental e espiritual. E na minha juventude, eu, por exemplo, na minha juventude confiava muito na minha força, sabe? Com 19 anos eu consegui me formar num curso difícil de paraquedista. Então eu achava que eu poderia fazer coisas grandes, coisas bacanas. Lê do engano. O plano superior, Deus, permitiu
que eu levasse duros golpes, permitiu que eu fosse ao profundo vale da sombra da morte para aceitar que a minha força não é nada. A gente vê no mundo as pessoas falando sobre ser bom e sobre vencer e sobre ganhar e sobre derrotar os outros e sobre ter uma postura poderosa, andar como se fosse dono do lugar. Olha, ai daquele que confia na sua força. O seu muque, o seu músculo, não vai demorar muito, vai voltar para a terra. Veio da terra, para a terra voltará. Toda a riqueza desse mundo, né? Assim, o que o Cristo nos ensinou a respeito desse assunto? Toda a riqueza desse mundo vai perecer junto com esse mundo. Até o Sol, a nossa estrela mais próxima, importantíssima para a nossa vida, que é considerada por muitos a estrela mais importante. Muitas culturas consideram o Sol uma representação direta de Deus. Até o Sol um dia vai explodir e vai se consumir. Que dirá nós, mortais, que não aguentamos um tombo de mau jeito. Então foi muito difícil para mim esse processo de chegar a compreender que a humildade é mais importante do que a postura. É a postura mais importante, e que a minha força não é nada, que a minha vaidade não me leva a nada. E que a vitória é quando você produz vitória para outras pessoas. É isso? A vitória verdadeira. Não derrotar outras pessoas, porque a gente gera um ciclo de sofrimento, vingança, ódio e contra-ataque. E isso vai se perpetuando na nossa alma, porque as coisas que nós vamos levar na nossa alma, na nossa consciência, são as coisas abstratas, não são as coisas concretas. O conhecimento abstrato, os sentimentos. Por isso é importante valorizar a energia mais poderosa, a energia primordial, a alma de Deus, a força de Deus, a criação de tudo, a energia fundamental, mais quântica, mais fundamental na formação de todas as energias. É importante priorizar o amor. Essa energia ensinada pelo Cristo por tantos avatares de grande importância, tantos profetas que pisaram nessa terra, muitos oráculos, muitas visões. Tá? Então esse é o recado. O concepcionismo, o livro físico é especial, porque tem um trabalho especial. Nesse livro aqui, muitas lágrimas foram derramadas para chegar a esse trabalho. Sangue foi derramado para chegar nesse trabalho. Vidas foram perdidas para chegar nesse trabalho, porque houve e há uma luta terrível a respeito da natureza humana como um eixo central de equilíbrio universal. A concepção humana, não o homem de carne e osso, não o oráculo Filipe, não o fulano Beltrano. A concepção humana, que é da mesma natureza da concepção divina. Então há muita coisa para se explicar, muita coisa para se entender, que nós vamos fazer aos poucos durante esse curso que nós estamos iniciando aqui, com esse primeiro vídeo, que pertence a uma playlist, pertence a uma sequência, uma série. Pode haver algumas considerações, alguns vídeos, algumas colocações descoladas fora dessa série, mas essa série que está começando aqui é a primeira aula aqui, o primeiro vídeo, o primeiro audiovisual sobre a filosofia de O Concepcionismo, que eu falo e repito que é o livro mais importante do mundo, não por vaidade, não por arrogância, não me pertence. Por isso eu precisei chegar a isso aqui, de explicar que ele também está disponibilizado gratuitamente. Nós não temos nesse momento condições de produzir, mandar fazer uma tiragem de 1000 livros e dar de presente para todo mundo. Eu queria dar um livro para todo mundo que me ajudou, todo mundo que salvou a minha vida, todo mundo que me deu um copo d'água, todo mundo que foi meu amigo, que me apoiou. Quanto sacrifício, todo mundo que suportou o sacrifício. Eu tenho 2 filhos. E
E nesse momento de ter filho, eu fiquei absorto nesse trabalho aqui. Eu não consegui fazer outra coisa, né? Tem gente que não acredita no plano espiritual. Tem gente que não acredita na alma, que nós temos uma alma transcendental que vai durar após a morte e que existe antes da nossa morte. Tem gente que não acredita que o nascer de novo que o Cristo falou são as sucessivas encarnações da alma. E tem gente que não acredita em nada disso. Coitados. Quando acabar essa passagem, quando acabar essa jornada, não sobrará nada. E o que vai acontecer com o substantivo abstrato que está dentro da sua cabeça, chamado eternidade, chamado transcendência? Você desencarna esquecido disso e corre um perigo enorme de permanecer em erraticidade. Porque nós vivemos muita erraticidade e nós estamos num ambiente de muita erraticidade, muita ausência da concepção humana, da concepção humana plena, da divindade, da força do amor, de que é isso que nos motiva, de que nos fortalece. As pessoas estão muito esquecidas disso. E muitas pessoas estão vivendo basicamente em materialismo, só materialismo. Não ligam para nada, não ligam para essas questões e tem argumentos muito fortes e refutações muito fortes. Mas ao longo desse curso, nós vamos provar que nós somos seres transcendentais, eternos, nós somos seres divinos. Esse é o ensinamento do Cristo. A verdadeira postura do homem não é de derrotar os outros. A postura de homem verdadeira não é o ombro erguido, não é o muque bombado, não é nada disso. Eu já tive esse pensamento e Deus me permitiu ser quebrado, tá? Até um mosquito pode derrotar o homem mais musculoso do mundo. Até um vírus que a gente nem enxerga pode derrotar o homem mais talentoso do mundo e mais inteligente. Não confie, não devemos confiar na nossa força. Devemos acreditar, ou melhor, compreender, porque é isso que o concepcionismo faz, a compreensão da verdadeira natureza humana que é eterna. E a gente fica se degladiando aí nesse mundo, criando problemas e confusões, e a gente fica se vingando e retornando a lutas por ausência desse conhecimento, por ausência da verdade humana. O ser humano precisa ter consciência. O esquecimento gera a morte, o sofrimento, a dor, o ranger de dentes. Se uma pessoa tem amnésia, toma uma pancada, uma lesão neurológica e esquece o nome, esquece quem é, a pessoa fica perdida. É um problema, um drama de pessoas idosas, principalmente que têm Alzheimer grave, saem na rua e se perdem. E ficam olhando a rua e nem sabem onde estão, não conseguem voltar para casa porque perderam a memória. E a mesma coisa é a nossa natureza verdadeira, a natureza eterna. Nós somos divindades, cada um de nós somos divindades. Somos uma refração de Deus. O Cristo explicou isso. E aí a gente esquece disso e vive a vida terrena, puramente a vida animal. A vida do dente na carne, a lei do mais forte. Você esquece a lei do mais forte quando você passa mal na rua e você olha para a primeira porta que você quer entrar e você conta com aquela misericórdia ali. Então não viva a lei do mais forte, não. Viva a lei da amizade, a lei do amor ao próximo, o amor a tudo. Né? Ter piedade das crianças que não são nossos filhos, do filho dos outros que estão perdidos na rua, das pessoas que estão perdidas em erraticidade. Isso sim é malandragem. Isso sim é sabedoria. Esse é o recado desse vídeo de abertura. Vou tentar não fazer vídeos muito longos, mas isso aqui é uma filosofia cara, é uma filosofia preciosa. E uma coisa que me desencorajou muito foi a ausência de pensamento nas pessoas. As pessoas não ligam para nada disso. As pessoas só valorizam coisas concretas, coisas que
que elas podem comprar. A grande maioria, são poucas as pessoas que valorizam conhecimento precioso, filosofia, são poucas pessoas que valorizam o enriquecimento da alma, o conhecimento precioso, verdadeira sabedoria. Mas eu tenho sido orientado aqui pela minha mentoria que há muitas pessoas no mundo que precisam desse conhecimento, que precisam dar um passo evolutivo. Nesse momento, ao longo do curso, nós vamos explicar as questões do momento planetário, as questões cósmicas, corrigir o conhecimento sobre a importância do cosmo, que é feita pelo zodíaco, pela astrologia atualmente aí, e que caiu em descrença porque se separou da ciência e da filosofia metafísica adequada. Então nós vamos corrigir esse problema para que nós possamos compreender como o universo determina muito do comportamento humano, né? Dependendo da posição entre a Terra e o Sol, fica frio e a gente põe roupa de frio. E dependendo da época, agora está em dezembro aqui, é dezembro aqui agora no Rio de Janeiro, então calor, está muito calor, e isso é por causa da posição do Sol. Então vocês estão vendo, né? Você está vendo, nós estamos vendo como a posição de uma estrela determina muito no nosso comportamento, determina a época de plantar, a época de colher, determina marés, clima, e tudo isso afeta o nosso comportamento. A ausência desse conhecimento, a ausência dessa noção, faz com que nós vivamos como os outros animais da Terra, que ainda estão em processo evolutivo, e aí a gente nega a concepção humana, e a gente vive em erraticidade. Essa erraticidade é o inferno. Essa erraticidade é o sofrimento, é a dor. Então nós estamos aqui para ajudar. Existe muita mentira no mundo, muitos conselhos aí, sabe, que são mentirosos. Mas aqui nós trabalhamos com um conhecimento de amor, um conhecimento verdadeiro, que está torcendo por cada pessoa, que está torcendo por você. Eu tenho percebido, principalmente na cultura que eu vim, a cultura crente, pentecostal, eu tenho percebido muitas pessoas, muita quantidade muito grande de pastores que estão ruindo, de igrejas que estão ruindo, de pessoas que estão ruindo, sem explicação nessa cultura. Ah, mas é o diabo que atacou. Ah, mas é isso. Sabe o que acontece? Chega um ponto no seu processo evolutivo que você tem que compreender mais. Se você tem certeza de tudo, se você é perfeito, se você está certo perante Deus, parabéns. Agora, existem muitas pessoas que, assim como aconteceu comigo, chegam a um momento que elas percebem, poxa, isso aqui não está me explicando, não está sanando minhas dúvidas. Eu estou ouvindo aqui que se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas ninguém está sendo livre de nada. A pessoa está ali a vida inteira, muitos anos, e não muda nada, não tem piedade, acha que caridade é coisa da outra religião, julga outra religião, acha que está errado, não sabe a importância da caridade como religião verdadeira. Então, eu não posso relutar mais, eu não posso esperar estar pronto, fazer nada melhor, porque esse trabalho não me pertence. E é por isso que o tema dessa primeira aula, propriamente desse curso de filosofia de O Concepcionismo, é explicando esse fator. O livro é caro, sim, e ele tem uma importância mágica, ele tem uma importância magnética, uma importância energética para aquela pessoa que adquirir. Ah, mas você está vendendo fé, você está... Não é isso. O mundo físico é feito de coisas físicas. O nosso corpo precisa de água, de feijão, alimentos, carne, cada um come aquilo que deseja, vegetais, a gente precisa de minerais, carboidratos, proteínas, águas, né? A gente precisa dessas coisas, são coisas físicas. Se eu tivesse condições aqui, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhar, eu vou lá e faço milhares e distribuo para quem quiser, né? Quem não quiser, paciência. Mas eu distribuo para quem quiser. Só que eu não tenho essas condições. Esse trabalho aqui é um trabalho que está para esse mundo, foi
disponibilizado pelo plano superior para nos ajudar. É um presente de uma época maravilhosa, de uma passagem de época muito importante para a sociedade brasileira, para a humanidade. É uma decodificação em língua portuguesa para ajudar você a compreender tantos erros que existem no mundo, e você, ao compreender a sua natureza, a sua própria mentalidade fundamental, natural, você encontra maior poder de realização e maior felicidade na sua vida, nas suas coisas, no seu trabalho, de qualquer coisa que você exerce, você melhora, você aprende que é você que aplica amor no seu trabalho, né? Então, é um trabalho muito bacana, por isso que o livro físico ele está à disposição para venda, mas nós disponibilizamos aí o link. Quem quiser o PDF, você pode imprimir na gráfica perto da sua casa, perto do seu trabalho, encadernar. Nós não ligamos para nada disso. Você pode nos refutar, nós não ligamos. Você pode ter dúvida e nós respondemos, nós não ligamos, tá? Para isso, porque não nos pertence. Esse trabalho não nos pertence. Ao longo dessa jornada nós vamos descobrir a importância da filosofia de o concepcionismo, e esse é o recado desse primeiro aula da filosofia de o concepcionismo, e nós vamos passar o livro inteiro nesse curso, tá? Esse é o primeiro, sejam todos bem-vindos. Você que gosta de filosofia, você que gosta de sabedoria, muita luz, muita iluminação, saudações da concepção humana, votos de felicidade, amor, saúde, né? Acima de tudo, o amor é Deus.